Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco, né? O Vasco que tem confrontos difíceis aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O Vasco ocupa a 16ª colocação com 42 pontos, um ponto a mais da equipe do Bahia, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Só vai restar uma vaga para ver quem vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás, Coritiba e América já estão rebaixados para a Série B. E o Vasco tem um confronto dificílimo, vai enfrentar a equipe do Grêmio na Arena em Porto Alegre, né? Jogo difícil, o Vasco vai ter que buscar os 3 pontos fora de casa para poder tentar se livrar de um possível rebaixamento. É confronto difícil. E o Vasco também, né? A última rodada, o Vasco vai enfrentar a equipe do Bragantino em São Januário, então o Vasco precisa correr atrás agora dos pontos, porque nessa reta final tá muito difícil, tá muito delicado, mas o Vasco só depende dele para poder continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. E se você confia na permanência do Vasco na Série A, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdo do Vasco aqui no nosso canal Esportes FC. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Vasco, link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Verdade, Mari. Tudo bem? Bom dia para você, Bruno, Marra, Donan, também para o fã de esporte. O Vasco não fez a parte dele nessa rodada, perdeu para o Corinthians, mas os rivais fizeram e acabaram ajudando o Vasco. O Bahia perdeu para o São Paulo e o Santos também perdeu para o Fluminense. Ou seja, o Vasco está fora da zona de rebaixamento por conta dessa derrota aí do Bahia para o São Paulo e não viu também o Santos se distanciar na tabela de classificação. O Vasco ainda depende apenas de si para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a situação é difícil, é complicada. Restam esses 2 jogos contra Grêmio e Bragantino. Esse próximo compromisso diante do Grêmio é no domingo na Arena Grêmio. E lá o Vasco ainda não venceu nenhuma partida. São 7 jogos, 7 derrotas, nenhum ponto conquistado. Então fica aí essa certa apreensão. Mas olhando por um lado positivo, no primeiro turno foi justamente contra o Grêmio que o Vasco iniciou essa reação e que mantém viva, então, essa esperança do clube permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto de domingo, o técnico Ramon Dias deve contar novamente com Paulinho, ele que vem jogando ali no sacrifício com problema no ombro, mas deve atuar. O Medel, de repente, fica fora porque sentiu um incômodo na virilha, jogou a última partida, mas foi para o sacrifício justamente porque 3 zagueiros estavam suspensos, Robson, Léo e Maicon, e os 3 estão à disposição do treinador. É isso, reta final, jogos decisivos. O Vasco precisa muito pontuar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, nesse domingo, contra o Grêmio e derrota do Bahia, o Vasco consegue selar a permanência. Então, esse próximo compromisso é importantíssimo. Bruno, Mário, volto com vocês. E a gente vai debater muito, tá? Ainda com o Mário Marra e também com o Fernando Campos, toda essa matemática aí da zona de rebaixamento. E que também envolve o Santos, porque o Vasco perdeu, o Bahia também perdeu. O mesmo aconteceu com o Santos nessa rodada, que foi derrotado em casa, então, pelo Fluminense. E aí o Santista também está fazendo conta, Lili. Exatamente, Bruno. Um beijo para você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Assim como a Mari, eu fiz jornalismo para não precisar fazer mais contas, mas esse Brasileirão está nos obrigando a queimar os neurônios. Então, são várias situações aí que podem envolver a não queda do Santos, tá? Uma delas, o essencial, que o Santos pudesse vencer, por exemplo, Furacão ou Fortaleza, são os 2 últimos jogos, tá? Vencer uma partida e empatar a outra, aí torcer para um tropeço de Vasco ou Bahia, tá? Os adversários não podem ganhar nas 2 últimas rodadas. Para depender somente de si, aí o Santos precisaria ganhar os 2 últimos jogos. Neste domingo visita o Atlético Paranaense e na última rodada recebe o Fortaleza na Vila Belmiro. Então é claro que pro Santos a vitória do Fortaleza foi muito boa, porque aí o torcedor santista espera que o Fortaleza não chegue pressionado na última rodada, porque sabe que o Santos vai precisar pontuar. Então, para a partida desse domingo, 2 retornos devem ser importantes aí, tá? O volante Tomás Rincon e o zagueiro João Basso. Os 2 estavam no departamento médico por conta de lesões. No caso do Tomás Rincon, foi durante as eliminatórias pela seleção da Venezuela, então ele ficou afastado. Eles devem voltar porque até então eles não estavam treinando
com toda a equipe lá no CT do Rei Pelé, mas no treino de ontem apareceram, treinaram com o restante do grupo, e aí eles podem ser opções, pelo menos no banco de reservas, tá? Então é isso, o Santos vai pro tudo ou nada, precisa vencer, o torcedor não espere, não conta mais com nenhuma derrota, né? Porque o Santos vinha numa sequência boa aí de 7 jogos sem perder, mas aí sofre essa derrota amarga para o Fluminense ali na Vila Belmiro e se vê bem complicado na parte de baixo da tabela. Só repassando para o torcedor, para depender só de si, ganhar do Furacão e ganhar do Fortaleza. Ou ganhar um e empatar outro e torcer para que Vasco e Bahia tropecem aí nessa reta final. E a gente segue fazendo contas, cálculos e queimando os neurônios, amigos. Eu prefiro o que a gente vai fazer agora, que é botar porcentagem. Não, alguém já fez essa conta. Porcentagem pra mim é o mais fácil ali. Eu falo, mas se tiver que somar ali também os negócios, eu não entendo mais nada. Mas vamos lá. Tá. 4 times pra uma vaga, certo? Goiás, Curitiba e América já caíram. Você tá querendo dizer? Não, olha só. O Cruzeiro é o que tem essa porcentagem mais segura. 1,7% de chance, então, de cair. O Santos, 20,4%. O Vasco, 33,5%. O Bahia, 44,3%. Mas acho que já tem uma coisa aí, né? Que é o seguinte, afunilou. Porque no começo da semana... Sim, tá falando de 8. A gente tava falando de mais times, né? Inclusive do Goiás. Do Goiás, que ainda tinha chance. Lá em cima o Corinthians, o Fortaleza, até o São Paulo, numa matemática assim... Muito louca, mas... Muito louca, ainda corria algum risco. Agora a gente tá falando de 4. Mas uma hora ia ter que falar de 4. Bom que faltam 2 rodadas, a gente Mas começou o problema não é problema. Ainda bem que é assim, né? Porque a gente gosta de futebol também por causa disso. É que a próxima rodada já pode mudar muito desses números. Sim. Né? Muito, muito, muito. Por exemplo, tem um Bahia e América. O que a gente viu o Botafogo passar com o Curitiba, que praticamente definiu a parte alta da tabela, praticamente assim, claro, depende muito do Palmeiras, o Palmeiras vai fazer e tal. Contra um time que já estava rebaixado, é uma situação parecida com a situação que vai viver o Bahia. Porque o Bahia vai jogar contra um time já rebaixado, na casa do time já rebaixado, e precisando dar uma resposta cheio de pressão. Se o Bahia der a resposta, aí altera aí. E de novo, cada um com seus problemas, né? Quem deu a resposta ontem, e uma resposta contundente, foi o Cruzeiro. Ah, mas só empatou em casa, tal. Não ficou 1%. Galera, é isso aí mesmo. Vai ser vida difícil aí pro Santos, né? Porque o Santos, pra falar a verdade, o Santos só depende dele pra poder ficar na Série A. Mas assim, se o Bahia não vencer, o Santos, no mínimo o Santos, eu acho que com empate ou até precisa no máximo aí de uma vitória, né? Pra gente fazer a conta melhor, né? Porque como é 2 pontos, se conseguir a vitória, o Santos e o Bahia não vencer, o Santos permanece na Série A, sem risco de cair. Já o Vasco precisa vencer e torcer por uma derrota da equipe do Bahia. Essa é a matemática para a equipe do Vasco e para a equipe do Santos, né? Essa é a possibilidade das equipes, né? O Vasco, né, todo mundo sabe, o Vasco vinha numa sequência boa, mas assim, o Vasco se recuperou até bem. Se você olhar, né, algumas rodadas atrás, a situação do Vasco era crítica. O Vasco tinha 31 pontos, o Vasco conseguiu uma sequência boa, agora tem 42. Né? Mas agora o Vasco só depende dela, precisa vencer. O Vasco depende dele só, é só vencer e ficar tranquilo. Mas se você pegar os últimos resultados do Vasco, não é bom. São 2 empates e uma derrota. 2 empates e uma derrota. E é confronto difícil, né? Grêmio do Renato Gaúcho. Todo mundo sabe que o Grêmio não costuma facilitar e não vai mesmo, porque o Grêmio tá brigando pelo G4. O Grêmio tá 1 ponto atrás do Flamengo e do Botafogo e do Atlético. Então, o Grêmio vai tentar encostar nesse G4, porque sabe que se entrar no G4 é vaga direto na Libertadores, diretamente à fase de grupos, vai precisar disputar pré-Libertadores. Então acho que o grau de dificuldade desse jogo do Vasco vai ser muito grande, né? A dificuldade vai ser grande, e o Santos vai pegar o Atlético Paranaense, que na minha opinião não tem apresentado bom futebol, né? A equipe tem 4 empates seguidos e eu acredito que o Santos tem mais possibilidade de vencer o Atlético do que o Vasco vencer a equipe do Grêmio. Essa é a minha opinião, eu acho que é mais difícil. Mais difícil o Vasco vencer o Grêmio do que o Santos vencer o Atlético. O Atlético vem numa fase ruim. Então eu acho que o Santos pode vencer fora de casa. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre o Santos e sobre o Vasco.